voltando aqui no Acontecência, gente, hoje tem muitas questões para a gente falar aqui no programa, né? Porque mulher é tudo, show de bola. Eu tenho que falar, né? Claro. Estamos todas aqui, um sofá cor-de-rosa, lindo e cheio de coisa boa para você. Paula, a gente estava conversando aqui agora no nosso break. O direito ele caminhou muito, né, nas questões de leis para mulheres e tudo. Da mesma forma que ele caminhou bem por um lado, ele acabou não caminhando tão bem por outro lado. O que ainda é problemático nas leis para a mulher? Acho que o mais problemático atualmente, inclusive o mais polêmico, é a questão do aborto, que é uma questão bastante polêmica, mas é uma questão necessária, que precisa ser discutida. Sim. É uma tomada de consciência de que a mulher ela é dona do próprio corpo. A questão da emancipação, mesmo no que a gente estava falando da questão da emancipação no âmbito privado, você ter isso, a descriminalização do aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão social também, e principalmente é uma questão de reconhecer que o corpo da mulher, ainda hoje em dia, o corpo da mulher não é dela. O corpo da mulher é da sociedade, da igreja, e ela não tem ainda a emancipação completa, total de decidir sobre o próprio corpo. Eu acho que isso é uma questão bastante problemática ainda. Você acha que aí a gente deveria ter uma ação mais específica? Agora, inclusive, está passando por votação. Muita gente tem ouvido, muito tem se falado, muito tem se mas comentado. Mas está passando mesmo sobre uma votação sobre o aborto na saúde pública, o aborto ser. E a consciência de que o aborto não é um método contraceptivo. Claro. Na verdade, quando todos os outros métodos deram errado, você não quer, você vai decidir pelo seu corpo, você ter essa possibilidade, porque, na verdade, hoje em dia, tem a questão também de que não tem acesso ao aborto as mulheres pobres, né? Exatamente. Porque a mulher, a gente sabe muito bem que quem tem condição, ela vai lá, paga uma clínica. E muitas vão fazer, exatamente, o aborto clandestino. Clandestino, né? Claro. Exatamente, e acaba fica à margem e fica as mulheres pobres que utilizam métodos inseguros para realização, e é isso que acaba se tornando uma questão de saúde pública, né? Porque na lei hoje a gente só tem a possibilidade de aborto em determinados casos, né? Só caso de estupro e quando a gravidez apresentar risco para a vida da mãe. Que tem um problema, e tem um problema bem específico, né? O anencéfalo, né? Que é quando você toma a decisão e tudo. Mas eu acho que todas essas questões, bem ou mal, elas passam pela nossa educação, né? Então, quando a gente toma a propriedade de que nós somos proprietárias do nosso corpo, ok, a gente assume. Tem que assumir. Tem que assumir todas, né, as coisas boas e as coisas ruins. E aí isso passa realmente pelo aborto, porque são várias questões. Ela pode ter sido estuprada, e a gente vem falando muito sobre isso hoje na mídia, né? Muitas questões estão sendo levantadas. Até recentemente tem uma pesquisa que me deixou horrorizada. Que em cada 3 pessoas, né, não homens, 1 em cada 3 homens acreditam que o culpado pelo estupro é a própria vítima. É a própria mulher. Quer dizer, será? Né? É muito duro isso. A gente entra numa seara muito dura. É um tema muito pesado. Né? De quem é essa responsabilidade? É mais fácil eu jogar a responsabilidade em cima da mulher? Não, ela estava com a saia curta, com não sei o quê, ela estava isso, ela estava assado, então ela é a culpada. Mas espera aí, que homem primitivo é esse que pensa dessa forma? Né? Isso que eu falo. Que homem primitivo é esse que está saindo para caçar? Porque não é isso, Karen? Nós ainda estamos num registro, né, puramente instintivo. E tem esse componente misógino, né? Porque muitas vezes quando a gente discute a violência sexual, e isso é bastante importante de que pensemos,
o crime não é movido pelo prazer, pura e simplesmente, mas sim pela objetificação da mulher. Então, a mulher é um objeto. Ela não é detentora de vontade, de liberdade, né? Está a serviço do homem. Então, na verdade, crimes de violência sexual são crimes de ódio, de aversão ao feminino, né? Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente traz essa ideia de que não só a violência sexual, mas violências distintas, psicológicas, né, institucionais, inclusive. Ah, não, foi a mulher, ela que estava procurando, e todas essas frases horrorosas, né? Mas que, na verdade, é esse imaginário misógino, né? Ainda ligado à figura do homem como centro da sociedade, da vontade do homem como a preponderante, né? A mulher é um acessório, né? Agora, nós estamos num movimento crescente, inclusive psiquicamente, de entender que não, né? Que esse registro do masculino, que é um registro negativo, porque nós podemos e devemos ter um registro positivo, né? O registro masculino, que é autoritário, violento, agressivo, cruel, ele sofre o enfrentamento do registro feminino positivo, que é o do cuidado, da atenção, da empatia, né? Então, na verdade, a gente tem que caminhar para esse registro feminino da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, pensar sobre o outro. E, ao mesmo tempo, colocar em ação, em movimento, mudanças práticas, né? Em termos de legislação, de saúde pública. Existem várias pesquisas dizendo de como o movimento feminista é importante para a saúde mental, e não só das mulheres. Porque muitas vezes, quando dizemos... De toda uma família, Exato, na realidade, né? exato. De toda uma sociedade. Né? Dessa forma, a gente vai conseguir melhorar essas questões. Eu gosto muito de uma frase que é do Nelson Mandela, que ele diz que a luta contra o racismo liberta não só o homem negro, como também o homem branco. Claro. E eu acho que isso se aplica a todo movimento que luta contra as opressões, porque o feminismo, ele não liberta só a mulher, ele liberta também o homem dos preconceitos dele, também dessa coisa do acesso do homem ao lado feminino dele, que é com o sentimento. O homem também ele não pode expressar sentimento, ele não sabe lidar com o sentimento. Aí, quando vem a mulher e traz o sentimento dele, aí o sentimento dela, aí acaba praticando uma violência que é muito sutil, que toda mulher já passou, que é chamam de gaslight, que é não, você está louca, isso é coisa da sua cabeça. E é uma violência psicológica que toda mulher passa com não só dentro de casa, como também no trabalho. Você está de TPM, né? É isso. É tão fácil, né? Então, a TPM, a ter não sei o quê. Acaba tendo aí justificativas para o comportamento, e ele pega e se exclui do problema, né? Ele não teve nenhuma ação, ele não causou nada, mas foi você, por um comportamento seu. A gente estava falando no bloco anterior da questão da independência financeira da mulher, né? Que a gente pôde ver, inclusive, no VT. Vocês acham que, hoje em dia, essa questão da independência financeira da mulher, né? Ela está diretamente ligada à violência dentro de casa? Ao fato de que, por exemplo, eu não sou uma mulher independente financeiramente, então eu sou obrigada a estar naquela situação, né, a ser sustentada por aquela pessoa, e aí, então, eu vejo isso acontecer muito ainda, Larissa, porque a mulher que ela tem mais independência financeira, ela não se sujeita a algumas coisas, né? Ela diz não para muito tipo de violência, inclusive essas que a doutora colocou aqui, que foi a questão de dizer: você está louca, você está de TPM, coisas que são violências emocionais. Exatamente. Muitas vezes você não tem a violência de levar um tapa, mas existem as palavras que vai ferindo, e a gente vai entrar no Outubro Rosa, e a gente sabe muito bem que muitas coisas que desenvolvem o câncer é até emocional. Né? A mulher, ela sofre muito esse tipo de coisa. Então, se ela tem essa independência financeira, ela acaba dizendo não para muita coisa. Eu não preciso levar essa vida, eu não preciso dessa companhia, eu não preciso ouvir certas coisas para me manter, ou manter meus filhos. Ou, na realidade, coloca o limite na situação. Exatamente. E até, querendo ou não, faz com que o outro
receba esse limite, né? Porque parece que quando as pessoas são as detentoras do dinheiro, parece que tudo pode, né? Exatamente. Parece que o dinheiro ele dá asas para tudo acontecer. Existe um Ele te dá ditado, um né? poder, Existe né? um ditado que diz: quem paga escolhe o sabor da pizza, né? Então isso acontece dentro Verdade. de casa, né? Então você acaba deixando aí os sabores serem escolhidos por conta disso. Você Eu acho não que a tá gente pagando. precisa também deixar claro aqui para as nossas telespectadoras, o nosso telespectador, justamente essas formas de violência doméstica. A gente estava falando aqui, a gente tem a física, né, que é aquela violência física mesmo. Temos a emocional. Temos mais alguma? Na verdade, Moral. existem vários tipos, né? Moral. Tem a física, nós temos a moral ou a psicológica. A gente podia até dar exemplos disso para o nosso público, gente. A violência, física todo mundo sabe, então, mas claro. a violência física eu acho que é bastante interessante, porque assim, não é só aquela agressão pesada, né? Então, às vezes um empurrão, um tapinha, um beliscão, alguma coisa que te invade, que te incomoda fisicamente, que às vezes é relevada, é brincadeira, tá tudo bem, não é por aí, né? Isso na verdade é bastante sintomático. A violência moral ou emocional, que tem a ver com gaslighting também, com as humilhações, com as depreciações. Existem também alguns pesquisadores que dizem sobre a violência financeira, que é justamente podar as oportunidades da mulher se desenvolver financeiramente, ou então, muitas vezes, de não vou pagar pensão, não vou pagar o aluguel, né? São coisas que, às vezes, a gente não consegue olhar como uma violência, mas que são a violência sexual, né? E também existem alguns autores que dizem da violência institucional, que é a violência, por exemplo, obstétrica, né? É verdade. Então, a falta de acesso a determinados serviços públicos, a determinados esclarecimentos e orientações. Então, existem vários tipos de violência que as mulheres, principalmente mulheres pobres e negras, ou de outras etnias minoritárias, são as que mais sofrem, né? Então, é importante, sim, a gente entender quais são essas violências para identificar e pensar em como combater. E assim, só complementando, a violência física, que todo mundo abrange muito, não é que eu vejo ela como menos, mas eu vejo ela como uma violência que é muito fácil de ser vista, né? Então, ela é muito nítida, e aí acaba sendo muito mais... a sociedade coloca muito mais ações jurídicas sobre isso, fala mais, debate mais sobre violência física. No entanto, a silenciosa é que é o grande problema. É verdade. Que é aquela violência que a gente não enxerga. É verdade. Eu Fala, acredito doutora. assim que para chegar na violência física, muito provavelmente passou pela violência emocional, às vezes Pela até mesmo moral. pela violência sexual. Então, a violência física, acredito que seja assim o último estágio, o ápice da violência que a mulher pode sofrer, e é o que é visível para a sociedade, porque ele deixa marcas físicas, você vê, e aí se combate, como a Lei Maria da Penha, Sim. que temos agora também. O ano passado, o ano retrasado, não me recordo agora, teve foi acrescentado o feminicídio, né, que agora é um homicídio qualificado. Sim. Você alguém matar uma mulher por ódio, cometer um crime de ódio é qualificado, a pena é maior. Só que a gente não tem medidas para combater, medidas jurídicas ou medidas do ponto de vista da saúde pública e tudo mais, para combater as violências silenciosas, né, todas essas que vocês falaram. Eu acho que precisa ser discutido isso, precisa ser conscientizado na educação mesmo. Na educação de base, né, doutora? Exatamente, na educação de base, porque como que você vai combater uma violência emocional com uma lei? Como vai sentir? Mas olha só, na volta, porque esse papo aqui ele tá interessantíssimo, gente, e tem realmente muitas questões. Se você chegou agora no Acontecência, fica com a gente, porque a gente estava falando aqui de violência doméstica, que é um tema que está assim
Acontece em todas as classes sociais. O que a gente vai falar na volta, que a doutora Paula vai até nos orientar, é esse passo a passo, doutora. Estamos passando por essa situação. O que a gente tem que fazer? Fica com a gente volta depois do break, aqui no Acontecência.